Hello everybody! Olá pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF, CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física, CADEF de número 1486, eu acho. Não estou certo, mas deve ser isso. Very good! Vamos trabalhar? Vamos lá! Ednelson, a Área 51 está desenvolvendo operações ultra secretas. Inclusive o Vaticano sabe disso, pois dentro do Vaticano, sabidamente, há muitos ufólogos. Informações vazaram ao longo dessas 5 décadas que eles estavam desenvolvendo vida extraterrestre na Área 51, incluindo a engenharia reversa, onde eles estudam naves e equipamentos. Gostaria muito que você comentasse alguma coisa a respeito. Ah, aliás, por que você só faz vídeo de 10, 11 minutos? Pode nos esclarecer? Essa pergunta foi feita pela Meire, de Amapá. Diz que adora o seu jeito espontâneo de falar e que você ficou muito bonito de bigode. Muito bem. Meire, beijo no coração de todos os irmãos que moram no Amapá. Obrigado. Às vezes eu tô de bigode, às vezes imberbe, sem barba, cavanhaque, barbudo. Eu sou assim, estou sempre mudando. Todos nós estamos sempre mudando. Obrigado, Meire. Por que eu faço vídeo de 10 minutos? Eu prefiro fazer 2 de 10 do que um de 20 ou de 30, por exemplo. Se eu fizer 2 vídeos, eu posso envolver assuntos diferentes, em vez de fazer um só de 30, 40 minutos. Então eu prefiro, a maioria dos youtubers, nossos irmãos do youtuber, a maioria faz vídeo de 30, 40 minutos, não é assim? Eu prefiro dividir em 2, faço 2 de 10, por exemplo, tá certo? Obrigado. A Área 51, grande mistério. Mistérios povoam a Área 51. Extremamente fechada, ultra secreta. Pessoas trabalham em ambientes herméticos. Por exemplo, na Área 51, você não sabe o que está acontecendo em um setor vizinho seu. Não há como saber. Você fala de engenharia reversa e você fala também de vidas alienígenas que estariam sendo tramadas dentro da Área 51. Quem fala-nos isso também, no final da década de 80, foi Robert Lazar, conhecido como Bob Lazar. Bob Lazar, inclusive ele foi entrevistado na época por nada mais, nada menos, um dos maiores repórteres investigativos do mundo ufológico, que é George Knapp. George Knapp. Ele entrevistou Robert Lazar em 89, que foi quando veio à tona algumas coisas. E Bob, como é mais conhecido, seu nome é Robert, mas ele é mais conhecido como Bob. E Bob Lazar, ele nos fala, por exemplo, de vidas que estariam sendo desenvolvidas ou animadas na base, na Área 51. Ele fala que trabalhou na S4 da Área 51. E ele diz que presenciou seres alienígenas sendo alvos de estudos. Cientistas, médicos estudavam aqueles seres alienígenas. Quando ele falou isso tudo, na década de 80, final da década de 80, 89, o mundo ufológico, claro, teve uma surpresa, não é verdade? Teve uma surpresa muito grande, poxa vida. Só que não é só ele que fala isso, e ele fala também da engenharia reversa. A engenharia reversa, ela estaria sendo desenvolvida no interior da Área 51. A Área 51, para quem não sabe, fica nos Estados Unidos, no deserto de Nevada. Fica mais ou menos próximo ali de Las Vegas, Roswell, mais ou menos. Inclusive Roswell, que foi palco aí de um grande acidente
um grande acontecimento, um dos maiores acontecimentos do mundo ufológico se deu em Roswell. Quem estuda ufologia sabe disso de cor e salteado, não é verdade? Isso aconteceu no ano de 1947. 8 anos depois, nasceria a Área 51. A Área 51 nasceu na época da Guerra Fria, né? Na época da Guerra Fria. O governo falou que a Área 51 estava sendo projetada para fins militares, desenvolver aeronaves, aquela coisa toda. Só que a turma desconfia desse papo aí, é claro, né? Ninguém cai nessa conversa aí. Mesmo porque agora que liberaram acesso por terra firme. Até então era só por aeronaves que você chegava à Área 51. Agora você chega através da terra firme. Mas você pode ser ferido mortalmente caso você invada a Área 51. É um projeto hermético realmente, ultra secreto, extremamente protegido pelo governo, ok? Então você não pode chegar até lá mesmo. E Bob Lazar fala também da engenharia reversa, que estaria acontecendo coisas lá dentro. Fala também de túneis subterrâneos, dizem que há túneis subterrâneos lá, e que nesses túneis que se comunicam por se comunicam por passagens secretas, há uma nave onde alienígenas trabalham ali em conluio com o governo. Dizem isso também. Só que a vida alienígena na Área 51 não é só informação de Bob Lazar, de maneira alguma. O próprio Edgar Mitchell, ele fala também do caso do ET de Varginha, que aconteceu em 1996 em Minas Gerais, interior de Minas Gerais. Ele fala que um dos sobreviventes capturados alienígena, um ser alienígena, ele foi levado, cambiado para a Área 51 do deserto de Nevada e ficaria lá sob custódia do governo, ficaria lá sob severas investigações, análise esse ser. Você fala também do Vaticano, que o Vaticano sabe da Área 51. Possivelmente, claro, não podemos asseverar isso, mas possivelmente. Você falou que há muitos ufólogos dentro do Vaticano. Sim, é verdade. Dentro do Vaticano há ufólogos, há espíritas, há maçons. Ah, sim, claro que há. Pessoas que estão no Vaticano, mas que acabam tendo, digamos assim, uma visão diferenciada dos próprios caminhos católicos. Então eles provavelmente conheçam, mas não é nada oficial, é claro, não podemos falar isso não. E também não podemos esquecer das especulações, não é verdade? Tem algumas coisas que escapam da lógica, as pessoas criam muito devaneio, porque é um lugar secreto, um lugar que difícil acesso, o povoado mais próximo ali está a 100 quilômetros e não passa de 1.000 habitantes, talvez. Então, quer dizer, é bastante, sabe, para chegar até lá é muito complicado, e tudo fechado. O governo insiste em dizer que não existe nada de alienígena ali, aquela coisa toda. Então isso causa, assim, uma certa curiosidade. E essa curiosidade rende milhares de cifras, né? Para escritores, para produtores de vídeos envolvendo ufologia, para quem tem artigos, livros, revistas, para quem tem canais no YouTube, etc. Você fala sobre esse assunto, você ganha há bastante repercussão naquilo que você fala. Mas, tirando aí o que nós acreditamos que a maioria é devaneio, tirando os devaneios, sim, há muita coisa secreta lá. Nós sabemos que há muita coisa secreta. Inclusive, engenharia reversa é muito possível e também experiência com seres também é muito possível. De quando em vez vaza uma foto aqui, uma foto ali. Quem já não viu fotos de possíveis ET, não é verdade? Inclusive dizem também que houve um grande médico nazista, repetimos, a Área 51 começou em 55, na época da Guerra Fria, ok, meus irmãos? Há quem diga também que um grande médico nazista, só que ele não morreu em 45, Jos Mengele. Ele foi inclusive encontrado na Argentina, passagem pelo Brasil. E Jos Mengele, um grande médico, um médico infelizmente das trevas, fez grandes bizarrices com o nome da medicina. A medicina que é para emancipar o homem, trazer saúde ao homem, Mengele simplesmente distorceu a realidade da medicina.
com seus fins macabros. E ele falava, por exemplo, ele propiciou crianças com grandes mutações. E essas crianças, através de miscigenação entre seres extraterrestres, poderiam estar dirigindo naves, mas isso também pode ser um surto qualquer. Mas também tem isso no mundo ufológico tem grande repercussão. O que nós falamos aqui nesse CADEF, tudo são os pontos, uns dos pontos mais graves da ufologia, tá certo? Então nós acreditamos que a Área 51, ela desenvolve sim grandes projetos desconhecidos da humanidade, porém, à medida que, porque os marinheiros agora têm autorização, inclusive para falar dos seus avistamentos, coisa que era proibido atrás. Então muita coisa está sendo aberta lentamente. Não temos o Arquivo Nacional aqui no Brasil, a semelhança do Arquivo Nacional na Secretaria de Defesa norte-americana, já está começando a haver aí mais espaço, inclusive para marinheiros oficiais que estão sempre em contato com o céu. Eles podem falar sim das suas experiências extraterrestres. A Área 51 sempre será aí alvo de grandes especulações, investigações, curiosidade, porque quem ama ufologia está associado diretamente à Área 51. Beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus, que Jesus Cristo nos abençoe. Juntos no nosso canal e não esquece, dá um tapa maroto no like. Pá! Very good. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso, que Deus seja louvado.